Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ainda assim, vou te dar 2 conselhos bons e gratuitos. Use filtro solar e nunca, jamais saia brigado do Santos Futebol Clube. Caio Jorge parece ter usado bastante filtro solar, mas saiu do Santos debochando do time e o preço que o jogador pagou por isso foi muito caro. Você sabe o que foi que aconteceu com o Caio Jorge? Sabe onde ele tá e como é que ele tá agora? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes quero te pedir uma gentileza. Já tá inscrito aqui no canal? Se você não tá, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho e vamos lá. Ó, e se você tem o sonho de viver do YouTube, sempre quis ter um canal, conseguir falar daquilo que você ama e ganhar dinheiro com seu conhecimento ou com sua paixão através do YouTube aqui fazendo vídeos, dessa vez eu vou te explicar como é que eu consegui ter diversos canais aí monetizados de um jeito muito simples e conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo de verdade. Então você vai fazer o seguinte, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você vai aprender a viver de YouTube, beleza? Então não perde tempo agora, se você quer ter um canal de sucesso, vai lá e usa o mesmo método que eu usei, beleza? O link tá aqui na descrição, clica lá e já faz agora o caminho pro seu sucesso. Caio Jorge Pinto Ramos, mais conhecido apenas como Caio Jorge, nasceu em Olinda, no Pernambuco, no dia 24 de janeiro de 2002. Craque no futsal desde os 6 anos de idade, era capitão no time do Náutico. Pois é, em todas as categorias do juvenis ele foi campeão e marcou mais de 100 gols no Náutico. E o Caio Jorge, sempre buscando novos desafios, resolveu trocar de clube. E olha, foi na mesma cidade, por um rival, foi pro Sport. No Sport não foi diferente, aos 9 anos já tava lá conquistando o título. Ele era tão bom que ele alternava entre o futsal e o futebol de campo para se adaptar e começar então a jogar profissionalmente. Depois de tudo isso, o Caio Jorge então decidiu vir para São Paulo, um novo desafio em busca de novas oportunidades e olha só, ele foi fazer um teste no São Paulo Futebol Clube e foi aprovado. Mas na época o meu tricolor tinha um acordo com o Vitória da Bahia e o jogador precisaria então ser transferido pro Vitória e jogar lá na Bahia. Mas os pais do Caio Jorge não queriam naquele momento voltar ao Nordeste, portanto recusaram o convite. Depois de recusar então a proposta do São Paulo, o Caio Jorge não desistiu do sonho de jogar futebol em São Paulo e foi pro Santos em novembro de 2012. E adivinha só, não tinha como ser de outro jeito, ele passou também no teste do Santos. No Santos ele chegou detonando, meu amigo, em 16 jogos fez 17 gols, mostrando que não tava pra brincadeira não. Assim como foi por onde ele passou, Náutico, Sport e São Paulo, o Caio sempre foi considerado um prodígio e em novembro de 2017, com apenas 15 anos, foi promovido para o time sub-20 do Santos. Imagina só, com 15 anos você tá jogando entre os marmanjos de 20 anos. Realmente o Caio Jorge era muito diferente. Nesse momento tinha tudo para ele deslumbrar, perder a cabeça, mas o Caio Jorge sempre se mostrou muito focado. Tanto é que em 2018 fez sua estreia pelo time profissional e parecia que em 2019 ele teria um ano brilhante. Mas adivinha só, o Sampaoli estava lá pelo Santos, não gostava muito do estilo do jogador e não deu tantas chances para ele jogar. Ele pouco entrou em campo naquela temporada. Depois da saída do Sampaoli em 2020, ele foi reconquistando seu espaço, ganhando mais oportunidades no time, continuava sendo convocado para seleções de base do Brasil e cara, disputando torneios no mundo todo, não tinha jeito, né? Chamou a atenção de vários clubes, Juventus, Chelsea, Milan, Inter, vários clubes da Europa queriam contratar o Caio Jorge. Em 2021, quando ele finalmente se firmou como um dos principais jogadores, o Santos e o Caio Jorge estavam em fim de contrato ali e logo começava uma luta nos bastidores pela renovação de contrato com a promessa do Santos. E essa situação, claro, começou a pesar nos bastidores, justamente porque a Juventus de Turim se mostrava interessada demais em contratar o jogador e ele poderia sair de graça do Santos naquele momento. Pois é, em fim de contrato, a qualquer momento ele podia assinar um pré-contrato e dar tchauzinho pro Santos, deixando o Peixão de mãos abanando. Na época isso pesou bastante e o Caio Jorge parece ter sentido muito essa pressão, sabe, da renovação, não renovação, sair de graça ou deixar alguma coisa pro Santos e por isso nos jogos ele começou a ir mal, passou a perder gols, enfim, e por isso os torcedores, claro, não perdoaram, afinal o torcedor quer que atacante marque gols, não é mesmo? E passaram a tratar o Caio Jorge como se ele fosse um bagre qualquer. Alguns torcedores chegavam a pedir que ele saísse mesmo do time, tava atrapalhando, ele era o problema do ataque do Santos. Absurdo, né?
O Caio podia ter ficado no Santos, assinado pré-contrato com a Juventus e saído de graça pouco tempo depois, mas ele decidiu que queria deixar uma compensação para o Santos e por isso a diretoria do Peixe negociou ele então já no meio do ano ali por 3 milhões de euros com a Juventus de Turim. Tá, eu sei, você vai me dizer que é pouco para um atacante do calibre do Caio Jorge, principalmente porque o Santos só recebeu 2 milhões de euros à vista e o restante seria depois. Tá, pode parecer pouco, é um valor que você fala, o Santos merecia muito mais pelo jogador, mas cara, pelo menos ele deixou alguma coisa pro Santos. Isso, claro, simbolizava um sinal de carinho, ele mostrava ali respeito, claro, e admiração pelo Santos e por isso a relação entre ele e a torcida estava novamente construída, certo? Foi pra Europa, jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, cara, era um sonho, imagine só você ter como ídolo o Cristiano Ronaldo e de repente tá jogando do lado dele no clube, mas o sonho em pouco tempo virou pesadelo, a começar porque Cristiano Ronaldo deixou a Juventus. O Santos, que vivia mau momento no Campeonato Brasileiro, ex-clube do Caio Jorge, estava próximo da zona de rebaixamento. Havia acabado de perder um jogo por 3-0 para o Juventude. O torcedor estava magoado, chateado, preocupado com a zona de rebaixamento e o Caio Jorge foi para as redes sociais tirar sarro do time, postando o seguinte: realmente o problema era o atacante e colocou emojis de risos. Mandou mal demais. Apagou o tweet logo em seguida, mas a torcida viu, printou e claro, não perdoou. Praguejou e amaldiçoou de toda quanto é forma o Caio Jorge. Desejaram todo o mal possível do mundo pra ele. Bom, como eu disse, 2 conselhos. Use filtro solar e nunca, jamais saia brigado com a torcida do Santos Futebol Clube. O Caio Jorge tentou se justificar, é verdade, disse que a bronca dele era com a diretoria do Santos e não com o clube, com a torcida. Jamais, mas não teve jeito. A maldição do torcedor santista pegou de vez no Caio Jorge, cara. E o jogador começou a sofrer com todo e qualquer tipo de má sorte na Juventus. Sim, eu tô falando de síndrome gripal, problemas musculares e uma rotura do tendão rotuliano, sim, uma lesão grave no joelho, que o tirou de campo por mais de um ano e agora o jogador tá há mais de 80 dias tentando recuperar o ritmo de jogo. O sonho do jogador de jogar na Europa virou um verdadeiro pesadelo, rapaziada. De 2021 pra cá, o Caio Jorge tem apenas 11 jogos na Juventus em 2 anos que ele tá no time italiano, nenhum gol ou nenhuma assistência no time principal. A Juventus então, claro, pensa em emprestar o jogador pra algum clube, pra ele recuperar o ritmo de jogo, conseguir reencontrar o seu futebol. E adivinha só, um dos possíveis destinos? Pois é, o Santos. A Juve pensa assim em emprestar ele ao Santos para ele tentar recuperar o seu futebol e a boa fase. É claro que ninguém comemora a lesão de jogador, né gente? Fala sério. Mas se tem uma coisa que fica claro é que a ingratidão parece ser um veneno, principalmente se a gente tá falando de jogadores que deixam o Santos e brigam com o clube ou a torcida santista. A gente espera, é claro, de coração, que o Caio Jorge consiga se recuperar e ter melhor sorte na carreira. Quem sabe no Santos, afinal ele ainda é um menino, tem só 21 anos, foi só uma postagem, enfim, é claro que pode ser que a coisa não tenha nenhuma relação com a outra, mas é melhor não arriscar e nunca sair brigado do Santos. Ele pode voltar pro Brasil, brilhar e depois voltar pra Europa por cima, deitando e fazendo gols, que ele sempre fez em sua carreira nas divisões de base. Mas que aprenda que jamais, nunca deve se debochar do Peixão. E aí, você aceitaria o Caio Jorge no Santos ou no seu time? O que você pensa? É bom jogador? Deixa aqui nos comentários. Ó, e sabe quem foi que saiu do Santos também falando alguma coisa e deu tudo errado? Foi o Marinho, hein, cara? Se liga só, a gente fez um vídeo falando sobre isso. Clica aqui pra você conferir o que aconteceu com o Marinho. A gente se vê lá no vídeo, beleza?